Então vamos para a última aula de hoje falar um pouquinho sobre automação, tá, pessoal? Falando um pouquinho de automação, né? Hoje, quando a gente começa a pesquisar aí um pouco sobre o mundo da eletromecânica, tá? De maneira geral, já há algum tempo, né? Não especificamente, isso não é uma coisa tão atual assim, né? Mas os sistemas dentro das máquinas, né? Eles passaram ali de alguma maneira a serem a ser integrados, né? E aí, quando a gente fala em sistemas serem integrados, a gente não fala só sistemas entre uma mesma marca, né? Porque antigamente tinha-se uma dificuldade grande em a gente integrar sistemas que tinham marcas diferentes, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um computador, por exemplo, né? Isso não era um problema, mas é só para exemplificar, tá? Então, por exemplo, o gabinete é de uma marca e o mouse é de outra. Então, o mouse não funciona naquele gabinete, tá? Então, nas máquinas que tem componentes eletromecânicos, né? Que tem sistemas eletromecânicos, eles tinham esse problema, né? Então, às vezes, a gente precisava conectar, interligar uma máquina na outra, como eram de marcas diferentes, não tinha como fazer essa conexão. E com o passar dos anos, né, isso foi mudando, né? E hoje em dia, basicamente, boa parte da produção ela é toda interligada, né? Isso traz muitas vantagens aí, tá? E uma das máquinas que mais acontece isso, tá? Da indústria mecânica, e trazendo um pouquinho para o lado da mecânica, tá? São as máquinas CNC, né? A máquina CNC, o CNC quer dizer computador, é, controlador numérico, computadorizado. Isso. Estava tentando lembrar. Então o CNC, né? O que ele faz basicamente? A gente vai ver um vídeo dele funcionando, como é que é e tal. Então o CNC ele pode ser qualquer máquina CNC. Qualquer máquina pode ser CNC, tá? O que é uma máquina CNC? É uma máquina que trabalha sozinha, né? Basicamente. Não precisa ficar um operador ali na frente olhando e verificando. Então, por exemplo, um torno convencional, né? Precisa a pessoa estar ali verificando, fazendo os ajustes, medindo, etc. Um torno CNC não. Ele simplesmente vai fazer uma programação, né? Vai colocar na máquina, a máquina vai indicar se tem erro ou se não tem, tá? E vai colocar fazer. E aí a troca de ferramenta, tudo isso é feito automaticamente, tá? E aí, pessoal, dentro dessas máquinas CNC, então a gente tem torno, CNC, fresa, CNC, furadeira, CNC. Então a gente tem aí os centros de usinagem, né? Que aí são máquinas bem maiores que fazem mais de uma função, né? Então, por exemplo, centros de usinagem, eles podem fazer função de torno, de fresa, de furadeira e outras funções menores também, né? Então você coloca uma peça lá, né? E ele só vai trocando as ferramentas e fazendo o que precisa, tá? E aí, pessoal, dentro das máquinas CNC a gente tem vários servomotores, mas no final da aula a gente vai ver o que é um servomotor, tá? Esses servomotores eles têm o objetivo, né, de a máquina fazer a movimentação da ferramenta para que a máquina possa fazer a peça. Por exemplo, num torno CNC, né? Quando a gente usa um torno convencional, quem movimenta a ferramenta até a peça é o operador, né? Então o operador pega ali no cabeçote, né, e vai mexendo, né, até chegar na peça. No CNC, não. No CNC, quem faz essa movimentação são os servomotores, né? Então, o motor, ele vai e faz todo aquele movimento, vai na peça, volta, desbasta, então faz tudo o que precisa fazer ali na peça, tá? Essa movimentação, né, ela sempre é auxílio desses servomotores, né? Desculpa, dessas ferramentas, né, junto com os servomotores, né? Ela sempre vai ser ali guiada pelos fusos, engrenagens, bancais de rolamentos, né? E tudo isso vai trabalhar em conjunto ali dentro do CNC, tá? Então, pessoal, os conhecimentos aí de eletricidade, eletrônica, pneumática, hidráulica e a combinação disso tudo, né, são extremamente necessários numa mesma medida, né? Não tem um que é mais importante que o outro, né? Quando a gente fala de automação. Por quê? A automação é basicamente, tá? É, automação ou automatização, que é o que a gente vai falar aqui, acho que entra mais para o lado da automatização, é basicamente a gente pegar um, um,
um processo que é feito manualmente e colocar lá um robô, né, entre aspas, para fazer aquele processo, né? Então o CNC entra muito disso desse, tá? Então a gente vai ver aí um vídeo, né? Eu vou comentando conforme a gente já sempre faz, né? Então, a gente vai ver aqui, eu vou parando e comentando também algumas coisas que eu achar necessário, tá? O que é CNC? Conseguem ouvir? Uma máquina por controle numérico computadorizado, Consegue? Consegue ouvir? Sim? Beleza. ou CNC, é uma ferramenta que trabalha com o controle de um equipamento de forma computadorizada, de forma a fabricar algo Eu não errei, ó. Controle numérico computadorizado, sabia que que eu ainda lembrava. na forma desejada, que atenderá às diretrizes de fabricação e aos requisitos do componente. As máquinas CNC usam software pré-programado para controlar os movimentos de máquina complexas, incluindo esmerilhadeiras, tornos, fresas e outras ferramentas de corte, usadas. Então, aí, basicamente, qualquer máquina, tá? A nível industrial, ela pode ser CNC, né? Até as máquinas de corte, máquinas de solda, né? Também podem ser CNC, tá? Para remover ou depositar material. Essas técnicas de fabricação, auxiliadas por computador, podem executar uma ampla gama de tarefas complexas e precisas para criar produtos manufaturados e peças projetadas especificamente para as indústrias automotiva, de defesa e aeroespacial. Então, assim, pessoal, geralmente como é que, hoje em dia, né, como é que se faz, né? Tem pessoas, lógico, né, que têm essa habilidade, né, de pegar uma peça extremamente complexa, tá? E principalmente pessoas que já estão há muito tempo nesse ramo, né? E fazer ali a programação na mão e depois colocar na máquina e já era, né? Mas hoje, como é que funciona isso, tá? Hoje em dia a gente tem softwares, né? Que a gente desenha no software e aí a gente dá o plano, né? Então a gente diz qual é o plano da máquina, né? O plano é onde a peça vai ficar apoiada, né? E aí ele dá já dá a lista, né, de todos os códigos e os códigos no CNC, né, ele serve para indicar qual tipo de movimentação a máquina vai fazer, né. Então esse software ele já dá toda a programação da máquina baseado naquele desenho que você forneceu para ela, né. Então fica bem simples, né. Então o conhecimento dessa programação, né, ela fica, entre aspas, limitado, né. A gente lê o que o software gerou e vê se faz sentido com a peça que a gente desenhou, tá? Embora a impressão 3D e outros processos de manufatura aditiva ocupem o centro das atenções na produção de componentes feitos com materiais macios no século XXI, a maioria dos itens do dia a dia ainda é resultado de Alguém de vocês aí já mexeu no CNC, já operou alguma coisa assim? técnicas de usinagem subtrativas altamente automatizadas. Garrafas de água de plástico são produzidas a partir de moldes que utilizam usinagem CNC, Já? e os componentes individuais, desde o motor até a caixa de marcha de um carro, são fresados em dimensões precisas usando CNC em larga escala. E aí, obviamente, né, pessoal, uma máquina CNC, por ela ser robotizada, né, ela vai ser muito mais precisa que um ser humano, né? O ser humano tem vários componentes, né? Às vezes o cara tá cansado, uma coisa assim. E geralmente, tá, acontece nas fábricas, né? Quando a gente tem operadores que fazem várias peças ao longo do dia, né? A mesma peça, no caso, né? Geralmente as peças com maior quantidade de problemas, né? Ou seja, fora de tolerância ou algo do tipo, são as peças lá no final do dia, né? Por quê? Porque ele já está desde de manhã ali operando a máquina, está cansado, tal, tá com o braço cansado, então tem tudo isso, tá? E aí no robô isso não, basicamente não existe, né? As chances são que quase tudo que você toca no dia a dia foi, em algum momento, tocado por uma máquina ou ferramenta CNC. Se você já viajou em um avião, como um Boeing 747, por exemplo, mais de 1 milhão de componentes separados foram usinados e montados para fazer aquele avião decolar utilizando máquinas CNC. Mas quando que essas máquinas foram inventadas? Os sistemas CNC estão enraizados nos avanços tecnológicos durante a Revolução Industrial, em meados do século XIX, quando as empresas de manufatura começaram a usar tornos
baseados em cames e ferramentas de fresagem na produção em massa de armas de fogo, equipamentos de fábricas e itens do dia a dia. Nas décadas de 1940 e 1950, a usinagem rudimentar de controle numérico, na forma de cartões perfurados, começou a automatizar várias tarefas de fabricação que... E aí esses cartões perfurados, né, pessoal, são essas mesmas programações que tem hoje através de códigos, né? Então você colocava a peça lá, a ferramenta, etc., colocava o cartão perfurado, né? E aí, conforme aqueles furos que estavam ali, a ferramenta fazia um número lá de movimentos e funcionava assim. que eram originalmente controladas manualmente por uma equipe de trabalhadores. À medida que os computadores digitais e os softwares de computador melhoraram nas décadas de 1970 e 1980, mais ferramentas de fabricação puderam ser automatizadas para melhorar a velocidade de produção e a eficiência geral. Agora, no século XXI, softwares CAM e CAD e máquinas CNC de ponta permitem que pequenas equipes de produção tenham uma estratégia econômica para fabricar grandes quantidades de peças complexas. Softwares CAM, né, são esses softwares que eu falei, né, que eles geram, né, esses códigos, né. Então, CAM é CAM, né, então é Computer Aided Manufacturing, né, que é fabricação computadorizada, vamos dizer assim, né. E o CAD é para a gente desenhar, né, então o CAD é Computer Aided Design, né, praticamente é design computadorizado, tá. Então, hoje em dia a gente tem a fusão desses dois softwares, né, um para a gente desenhar, depois a gente joga o software lá, o desenho lá num software CAM, né? E aí ele gera esse código para a gente ver a fabricação. É bem interessante, tá? Esse software, porque ele vai mostrar, ele consegue simular, né? A ferramenta vindo na peça e fazendo a peça a partir de um bloco, né? Ou, enfim, dependendo do que a gente for fabricar. Então é bem legal esse software, também já usei. Não, aqui eu não tenho, né? Mas eu já usei em outros trabalhos e tal. Bem interessante também. Mas como funciona uma máquina ou ferramenta CNC? Esse tipo de equipamento é tão versátil e dinâmico quanto a variedade de itens que eles podem criar. No entanto, a maioria das máquinas CNC funciona dentro de duas estruturas, um sistema de circuito aberto ou circuito fechado. Em sistema CNC de circuito aberto, o operador desenvolverá o controle numérico do computador para a tarefa em questão, e gerará um código chamado de código G ou arquivo de trabalho usando um software CAD. O computador... Por que a gente chama de código G, né? Porque todas as funções de um CNC começam com uma letra G seguido de algum número, né? Então, G69, G14, G7, G34. Então, todos esses códigos são códigos para a máquina saber o que ela tem que fazer, né? Então, sei lá, G69 é para avanço, G78 é para recuar, G32 é para trocar ferramenta, e aí ela vai entendendo assim, né? Então, retransmite as etapas apropriadas para o controlador e seus servomotores conectados de acordo com seus eixos. Esses motores manipulam ferramentas de corte, como tornos ou retificadoras, ao longo de pelo menos dois eixos, como X e Y. Embora as máquinas CNC de ponta possam aumentar a versatilidade e a precisão, movendo fresas CNC e outros acessórios em tornos em vários eixos adicionais. Por exemplo, uma impressora 3D utiliza um sistema CNC para fabricar peças, só que nesse caso, ela usa um método de fabricação aditivo, ou seja, ela extruda e adiciona material para fabricar itens. Já uma usinagem CNC remove material de um bloco já existente. Então, daí a gente tem métodos aditivos, né, que basicamente se resumem nas impressoras 3D, tá? E o método de usinagem, né, que é de remoção de material, aí torno, fresa, furadeira e máquinas mais conhecidas da gente, né? Algo que chamamos de fabricação subtrativa, onde a máquina irá remover o excesso de material para fabricar o item final. Já o sistema CNC de circuito fechado fornecem dados de feedback para o monitor para resolver inconsistências, enquanto a gente vai ver esse negócio de malha aberta e malha fechada, ou sistema aberto e sistema fechado, tá?
as máquinas CNC se movem pelo material. Essa comunicação entre os motores e monitores permite que sistemas possam alterar a velocidade, posição e taxa de avanço em tempo real. E quais são as principais funções das máquinas CNC? As máquinas CNC são ferramentas altamente eficientes e precisas, utilizadas em uma ampla variedade de projetos industriais e de manufatura. Por exemplo, os sistemas de desbaste de material utilizando CNC podem utilizar duas técnicas, a eletroerosão EDM, que significa Electrical Discharge Machine, ou a de fio EDM. Na eletroerosão EDM, ocorre uma erosão térmica entre dois eletrodos, onde um deles é conectado. Agora ele vai explicar os processos, mas daí para a gente não faz muito sentido, pelo menos nessa unidade curricular, tá? Então, as máquinas CNC, elas funcionam desse jeito, né, pessoal? Ela tem servomotores, né, onde a gente insere códigos, e aí a máquina, o cérebro da máquina, o computador da máquina, né, o cérebro da máquina entende aqueles códigos e aciona esses servomotores, né, para eles fazerem movimentos e a máquina funciona sozinha, tá? E aí, pessoal, a automação, né, de maneira geral, ela é uma tecnologia ou é uma aplicação, né, trazendo mais para a técnica, uma aplicação que ela vai possibilitar que um processo ou um procedimento seja alcançado sem que tenha um ser humano ali à frente daquela máquina, operando aquela máquina, né? E aí os sistemas automatizados, tá? Eles são basicamente compostos aí por três elementos. O primeiro é a energia para concluir os processos e operar o sistema, né? Então, na grande maioria, o tipo de energia que é utilizado em todos os elementos da manutenção é a energia elétrica, né? Por quê? Porque ela é motivos óbvios, né? Tá ali, a gente usa. Mais simples. Segundo é um sistema de todo sistema de automação, né, precisa de um sistema de controle que execute as instruções. Então, o elemento de controle vai ser quem é responsável por executar, né, as funções que sejam definidas pelo programa que a gente colocou naquela máquina ou naquele sensor, enfim, tá? E o terceiro é um programa de instruções que direcione os processos, né? Então, todas as ações que são realizadas por um processo automatizado são definidas por algum tipo de programa. Como, por exemplo, se eu vou controlar a temperatura de um forno, o posicionamento de uma ferramenta... eu preciso colocar um sensor, né, e fazer uma programação para que aquele sensor consiga medir aquela temperatura, né? Ou, por exemplo, esse negócio de posicionamento ou troca de ferramentas em um CNC, né? Eu também preciso dizer para minha máquina, né, que ela vai trocar a ferramenta em tal momento, qual ferramenta vai pegar ou vai posicionar a ferramenta, né? E é esse programa de instruções que vai fazer isso, tá? E aí, pessoal, para que um sistema ou um processo ele seja realmente automatizado, né? A gente precisa que ele seja controlado de uma forma automática, né? Com pouca intervenção humana ou nenhuma intervenção humana, né? Para fazer sentido, ok? Então, os controles de um sistema automatizado, eles podem ser de malha fechada ou de malha aberta, como a gente viu naquele vídeo ali, né? A gente tem esses dois tipos. Quando a gente fala de um sistema de malha fechada, a gente conhece ele também com sistema de controle por realimentação. Então, como é que funciona, tá? A gente tem um parâmetro de entrada, né? Então, eu vou dizer para a máquina que aquela máquina ela vai trocar aquela ferramenta em tal momento, tá? Daí depois a gente tem um controlador que vai controlar essa informação, o atuador, né, que vai fazer com que atue aquela informação que eu dei, e o processo. Então ele vai trocar a ferramenta, tá? Então por que a gente chama de malha fechada, né? Porque depois de o processo ter acontecido, por exemplo, troco a ferramenta. Eu preciso lá no começo do meu processo, saber se a ferramenta foi trocada, que a gente chama de feedback, né? Então, essa informação de que a ferramenta foi trocada, eu vou ter um sensor que ele vai me dizer que aquela ferramenta foi trocada. E aí eu realimento o processo. Por isso a gente chama de malha fechada, né? Porque a malha, é sempre fechada, ok? E o sistema de malha aberta aí já é diferente, né? A gente tem um parâmetro de entrada. Por exemplo, se eu faço um software lá que para me dizer, tá?
qual é o dia da semana, de hoje, por exemplo. Que dia é hoje? Pergunta, por exemplo, ChatGPT, né? ChatGPT funciona de malha aberta, né? Por quê? É um sistema de malha aberta. Por quê? Eu pergunto e ele responde. Ele não precisa saber se eu li o que ele me deu de resposta, né? Então eu coloco um parâmetro de entrada que é uma pergunta, ele entende, né? Então atua, realiza o processo e me entrega uma resposta e acabou. Ele não precisa saber se eu li ou não, ok? Então, por isso que a gente chama de malha aberta, né? A gente tem um parâmetro de entrada, controlador, atuador, o processo e uma variável de saída. Então vai entregar uma outra coisa, tá? E a gente vai ver um pouquinho aí para entender um pouquinho sobre malha aberta e malha fechada. Espera aí que eu botei um tempo aqui, não... O vídeo é mais para frente, só senão vai ficar muito grande. Espera aí. Aqui. Então, a gente chama de malha de... pode ser chamado também malha de controle aberto ou malha de controle fechado, ou só malha aberta e malha fechada, enfim, tá? Então, ele começa falando aqui que malha de controle é a combinação de dois ou mais elementos de controle, na qual tem por objetivo controlar uma variável do processo. E aí vai ou mais elementos de controle, na qual tem por objetivo controlar uma variável de processo. E é a partir dessa definição que entra a diferença entre a malha de controle aberta e a malha de controle fechada. Por definição, malha de controle fechada, também conhecida como realimentação ou feedback, é quando o comportamento do ambiente... E aqui tem um bom exemplo descrito aqui, né? Que é basicamente eu tenho o ambiente da fábrica, né? Então, por exemplo, eu quero medir temperatura, né? A temperatura da fábrica. Eu coloco um sensor de temperatura, coloco esse sensor ligado a uma placa lá, um Arduino, algo do tipo. E tenho um atuador, né? Essa é a fechada, né? Então, esse exemplo não serve. Então, por exemplo, deixa eu pensar em um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho uma linha, né? Por exemplo, uma esteira, tá? Com várias caixas, tá? E aí eu tenho um sensor que detecta, um sensor de peso, né? Que detecta se alguma caixa dessa que está passando, ela tá vazia ou tá cheia do meu produto, né? Então esse sensor tá lá lendo, tudo certo. Todas as caixas cheias. Quando ele detecta uma caixa vazia, né? Ele envia uma mensagem e a saída disso é algo que vem e chuta essa caixa para fora, né? Atua, né? Empurra essa caixa para fora. Então, é assim que funciona também a malha de controle fechada aí, dando mais um exemplo, tá? O ambiente industrial está sendo monitorado por um sensor e, de acordo com o comportamento do ambiente, o controlador atua ou não na saída. Ou seja, nós temos um feedback do ambiente. Então, uma malha de controle fechada possui os três principais elementos para controle: o sensor, atuador e o controlador. Já uma malha de controle aberta é quando o comportamento do ambiente industrial não é monitorado por um sensor, pois a atuação do controlador é feita por valores pré-setados. A ideia aqui, o exemplo que ele deu, né, é basicamente se eu tenho um atuador, né, um atuador pneumático, que eu coloquei lá que a cada 10 segundos ele vai atuar. Então ele vai 10, atua, a cada 10 segundos. Então não tem uma variável de entrada, né? Eu não tenho um sensor, não tem nada medindo, né? Só tem a saída, né? Então ele está só atuando. Esse valor fica lá pré-setado até eu trocar esse valor. Ou seja, independe do comportamento do ambiente industrial. E no exemplo sobre o chuveiro, o sistema de controle é do tipo malha fechada, pois o sensor, que é a nossa pele, está medindo a temperatura da água, essa informação está indo para o nosso cérebro, na qual é o controlador do sistema, e depois, de acordo com a temperatura ideal, programada no controlador, ele atua ou não no atuador, que tem por objetivo manter a temperatura em uma temperatura ideal para banho. Portanto, um controlador em malha fechada permite que o CLP observe o comportamento do ambiente. Com a utilização do sensor de temperatura, que no caso é a pele, o CLP compara a temperatura do sensor com a temperatura desejada programada e, de acordo com a diferença dessa temperatura, o controlador faz a correção da saída com a ajuda do atuador. Então, esse é exatamente um sistema de feedback, né? Então, o sistema de feedback, o sensor vai dar a informação, a gente vai atuar, o sensor vai receber uma outra resposta,
ele vai corrigir, atuar, vai receber outra resposta, corrigir, atuar, receber outra resposta, corrigir, atuar. Então, isso fica nessa malha fechada, tá? Se essa malha de controle não tivesse o sensor de temperatura, essa malha se tornaria uma malha aberta, pois o sistema de controle não vai observar o comportamento do ambiente. Portanto, a malha aberta não possui realimentação. Um exemplo simples de malha de controle aberta seria uma máquina de lavar. Normalmente, a máquina de lavar não possui sensores. O controle dela é feito por tempo ou contagem. Então, a máquina de lavar também é um bom exemplo de malha aberta, porque eu tenho lá roupa leve, roupa média, roupa pesada, lavagem rápida, ou algo assim. Isso já está presetado, né? Eu não vou atuar em variáveis, né? Ele não vai dizer, ah, não, agora a roupa está mais suja, a roupa está menos suja, e aí a máquina de lavar não consegue entender isso, né? Não existe esse sistema, né? Então você só coloca lá roupa suja e ele vai embora, né? Então, esse é um bom exemplo também de malha aberta. A malha de controle não utiliza sensores, por exemplo, para saber o nível da água no tanque de roupa. Por exemplo, nessa imagem nós temos uma máquina de lavar. O seletor da esquerda precisa que a gente informe qual nível de roupa foi colocado no tanque, pois o sistema de controle da máquina de lavar roupa não possui um... E aí, dependendo do nível que a gente coloca, a máquina coloca mais água ou menos água, mas quem seta isso é a gente, né? Então, por exemplo, no nível 1 ele vai botar 10 litros, no 2,20, no 3,30 e no 4,40, independente, né? Se realmente precise dessa quantidade de água, tá? um sensor de nível de roupa. Então a gente precisa informá-lo o nível da roupa para que o sistema de controle libere a quantidade de água correta no tanque. E também toda a operação de lavagem, como colocar de molho, lavar e enxaguar, são executadas em uma sequência em função do tempo. No final do processo, a operação de lavagem não verifica se as roupas realmente estão bem lavadas. Logo, por não ter um sensor que informe o comportamento do processo, podemos dizer que a malha de controle é do tipo malha aberta. Por mais que a malha de controle aberta não utilize sensores para fazer um controle preciso, é comum encontrar esse tipo de controle, pois nem todos os processos necessitam de tanta precisão. Imagine colocar sensores para cada etapa do processo da máquina de lavar. Hoje tem, tá? Essas máquinas mais modernas têm, né? Então, algumas máquinas dessa que abrem na frente, eu até tenho uma aqui perto de mim, inclusive. Você coloca a roupa lá, e aí ele tem um sensor, né, de peso, e aí ele coloca a quantidade de água de acordo com a quantidade de roupa que você colocou, tá? Mas, tá? São máquinas mais modernas. Qual seria o custo de uma máquina de lavar roupa? Com certeza, altíssimo. Então, resumindo, a malha de controle fechada mede, compara e atua no processo, pois ela recebe sinal do sensor no ambiente. Já a malha aberta somente atua, baseada em valores pré-setados no CLP. Bom, então, esses são conceitos, né, de malha aberta e malha fechada, né? Então, bem simples, os exemplos são bons, né? Então, mais simples de entender, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou tá tranquilo por enquanto? Tá de boa? Falei que hoje ia ser mais de boa. E aí, pessoal, lá na indústria, né, nos sistemas industriais geralmente que a gente tem montado, né, a gente vai ter uma série de sensores, uma série de atuadores, uma série de controladores, né? A gente nunca vai ter um sistema daquele simples que eu montei para vocês ali, né, com atuador, uma válvula. Não, geralmente a gente tem bastante coisa, né, porque a indústria demanda isso, né? E aí, pessoal, cada um desses sensores, atuadores ou controladores, ele vai ser adequado a um tipo de processo diferente, né? Como, por exemplo, um sistema para controlar a temperatura de um forno não vai ser igual que um sistema usado para controlar a velocidade de um carro, por exemplo, tá? São sistemas diferentes. Usam sensores, usam atuadores, usam controladores, mas são sistemas diferentes, tá? E na indústria a gente tem uma técnica, né, na verdade, muito utilizada para controlar, que é o controlador PID, né, ou PID, né, mais conhecido como PID. Esse tipo de controlador, ele tem ações que são proporcionais, integrais e derivativas. A gente vai ver o que é cada uma delas, tá? Mas, independente de ser proporcional, integral ou derivativa, a gente consegue manter e controlar
A maioria dos processos industriais a partir disso, tá bem? O que é uma ação proporcional, né? Que é o P do PID, né? Com a ação do proporcional, o controlador da minha máquina, ele vai alterar a variável que eu estou controlando de uma forma proporcional ao erro entre a variável de entrada e a variável de saída. Então, ele vai avaliar a entrada, vai avaliar a saída, né? E vai ver o que ele precisa alterar ali. Um bom exemplo de proporcional, né? É a sonda lambda dos carros, né? Então, os carros flex, né? Eles têm uma sonda, né? Que a gente chama sonda lambda, lá na descarga do carro, não é exatamente no cano de descarga, né? Mas é ali na exaustão do carro, né? Que vai medindo a quantidade de combustível que está queimando, né? Para saber o quanto de álcool tem e o quanto de gasolina tem. E aí, conforme essa quantidade, ele vai alterando, né? O funcionamento do motor, né? Botando mais combustível ou menos combustível, de acordo com a quantidade de álcool e gasolina que tem no motor, tá? Depois a gente tem a ação integral, né? Essa é uma variável que é controlada, né? Que vai ser alterada de acordo com o tempo que o erro se mantém no sistema. Então, eu tenho algum erro acontecendo lá, né? E aí, de tempos em tempos, isso acontece, né? E de acordo com esse tempos em tempos, essa variável que controla, ela vai sendo alterada, tá? E a ação derivativa, o controlador, ele pode atuar na variável controlada de forma proporcional à variação do erro. Então, esse aqui, no caso, vai usar um pouco de um e um pouco de outro, né? Então, esse é o mais complexo aí. Então, essas três ações, elas podem ser aplicadas juntas ou separadas em um controlador PID, ou PID, né? A gente pode ter PID, PI, PD ou só P, tá? Então, isso significa que o controlador proporcional, né, que é o P, sempre deverá estar presente. Então, independente do que eu vou usar, o proporcional, ele sempre vai ter. Por quê? Porque o sistema, em algum momento, ele pode oscilar e ficar instável, e a ação proporcional que corrige isso, beleza? Vamos ver um videozinho aí também sobre esse tipo de controlador, e aí vocês vão conseguir entender com o exemplo aqui. Você já ouviu falar em controlador PID? Este nome é um acrônimo formado pelas palavras proporcional, integral e derivativo. O PID é um controlador utilizado quando queremos manter um valor constante e estável no nosso processo. Então aqui no caso ele está usando o controlador PID, né, para ter uma quantidade constante de água no tanque, né? Então ele tem um sensor que mede aqui e esse controlador controla, né? O controlador controla a quantidade de água que vai para dentro do tanque, tá? Então ele consegue manter constante essa quantidade de água dentro do tanque. No controle proporcional, podemos dizer que mantemos o comportamento do sistema, porém variando somente a sua intensidade, seja essa variação para mais ou para menos. A integral faz com que o controle se aproxime do valor desejado de uma maneira mais suave, se comparado ao puramente proporcional. O derivativo completa o controle ao diminuir o erro acumulado, tornando a oscilação em volta do valor desejado muito menor. Imagine que estamos cuidando de uma planta industrial e que precisamos dar uma atenção especial para um tanque que armazena um determinado líquido. A nossa função é manter este tanque cheio na marca dos 80% de seu nível total. Uma solução sem o controlador PID seria usar a técnica de on-off, podendo ser aplicada usando uma chave boia ou outro sensor junto com um relé ou contatora. E isso funcionaria da seguinte maneira. Uma bomba ligada enche o nosso tanque até que o nível desejado configurado no sensor seja alcançado. Como resposta, a bomba é desligada até que... Aqui é um sistema de bomba, de boia, né? Boia e bomba de casa, normal, tá? De prédio, coisa assim. Então, tem uma boia, né? Então, ele só pode encher até 80%. Então, a boia, né? E ela vai subindo, 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 subindo e trava. E aí não entra mais água, né? E aí, conforme a boia vai descendo, vai abrindo o compartimento onde entra a água, né? E aí enche de novo. Então, a boia fica subindo, descendo, até a quantidade desejada, tá? Que o nível de líquido no tanque caia o suficiente para que a bomba seja novamente ligada, o que gera uma constante oscilação em torno do valor desejado com pouca
E aí o controlador PID, que ele vai falar provavelmente, ele não faz essa oscilação aqui, tá? Ele vai, aí ele consegue manter uma quantidade de água entrando para que ele consiga manter esses 80% de água no tanque. Precisão. Agora, para esta mesma tarefa, iremos utilizar o controlador PID. E além do controlador PID, temos também uma servoválvula na saída da bomba hidráulica, o que vai nos garantir um melhor controle da variável de processo, o nível do tanque. O sensor de nível indica ao PID quando a bomba deve ser ativada, e ao chegar próximo do valor de set point, que é o nosso valor desejado, o PID envia sinais atuando a servoválvula, que vai fechando ou abrindo parcialmente, a fim de controlar a vazão de entrada do líquido no tanque, para que o seu nível fique o mais próximo possível. Então aqui a gente precisa controlar duas variáveis, né? O sensor, que vai medir a quantidade de água, e a servoválvula, que vai abrir e fechar, ou vai abrindo e fechando, né? Para controlar a quantidade de água que entra no tanque, né? E aí quem faz esse controle é o PID, tá? Dos 80% desejados. Em resumo, o controlador PID é um controlador proporcional, integral e derivativo, capaz de manter constantes as variáveis de um processo, como pressão, vazão, temperatura e outras, utilizando o feedback através de sensores. Para medir o valor atual da variável de processo, é possível comparar este valor atual com o valor desejado. O PID pode vir tanto em dispositivos únicos como em uma lógica programada dentro de um CLP. Hoje em dia já é mais dentro de um Não CLP. A gente vai ver um pouquinho. Pessoal, vamos fazer um intervalinho aí, buscar uma água aí no banheiro. 10 minutinhos, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Valeu!
Voltamos então, né, galera? Eu perdi meu chinelo. Aqui. Voltamos então, a galera do intervalo, tá? Para continuar falando aí de algum os controladores PID a gente já falou, né? E agora a gente vai falar de um outro controlador que se chama Soft Start, tá? E aí, pessoal, a Soft Start é um equipamento, né? Que ele é utilizado bastante para a gente partir motores elétricos, né? Então ele usa dessa Soft Start, né? Para dar partida nesses motores elétricos, né? Por que precisa ter um equipamento desse acoplado em um motor elétrico? Não é só ligar na parede? Depende, tá? Por que a gente usa Soft Start, né? A Soft Start, ela vai evitar que as partes mecânicas que tem no motor recebam pancadas muito fortes ou muito bruscas, né, por conta da partida do motor, né? Então ela parte o motor bem devagarinho e vai acelerando até o máximo, né? E aí, né, tem vários parâmetros que a gente pode estar setando nessa Soft Start. Isso vai variar de marca para marca, né? Mas aí alguns parâmetros que a gente pode estar setando, tá? Por exemplo, tensão inicial. Então a tensão inicial vai determinar o grau de tensão que aquele motor vai receber no momento da partida do motor. Então, o motor sempre vai iniciar com 0 volts e instantaneamente recebe o valor que tiver nesse parâmetro. Se não tiver uma software start, né? Então, por exemplo, aqui 220, né? Ele vai sair de 0 direto para 220 volts, né? E a software start, né? Aqui nessa tensão inicial, ela vai sair, por exemplo, de 0 para 50 volts. Então, ele vai partir mais devagar, tá? Mosquito aí. Outro parâmetro utilizado que a gente seta, né, na software start é a rampa de aceleração. Então, a rampa de aceleração é o que determina quanto tempo vai demorar para a software start fazer com que o motor saia do 0 até a sua capacidade máxima. Depois a gente tem outro parâmetro que é o degrau de tensão na desaceleração. Então, esse parâmetro é um parâmetro que vai determinar um valor da queda de tensão para depois desligar o motor também, tá? Depois tem o tempo de rampa de desaceleração, que é a mesma questão da rampa de aceleração, mas ao contrário. A gente tem as entradas digitais, que é para a gente poder colocar sensores, colocar relés, colocar fins de curso, e a gente tem saídas a relé, né? Então, as software starters também têm essa saída a relé, que permite o acionamento de outros componentes além do próprio motor, tá? Então a gente vai ver um pouquinho aqui como é que funciona uma soft starter. E hoje nós falaremos então sobre o soft starter. E o que é e para que serve as programações que você vai fazer nele para garantir melhor performance na hora de fazer a instalação desse equipamento, desse dispositivo que é bastante usual no nosso dia, correto? Bom, vamos ver o seguinte. Primeiro, para você que não sabe o que é o Soft Start, ele é um dispositivo que vai substituir os principais sistemas de partida de motores elétricos trifásicos e de corrente alternada que nós temos hoje no mercado. Por exemplo, vai substituir a partida direta, partida por chave compensadora ou partida estrela-triângulo. Você já deve ter escutado eu falar sobre esses tipos de partida ao longo dos nossos vídeos aqui do YouTube. Se você é algum aluno meu também, você já ouviu falar sobre esse dispositivo, esses sistemas de partida. O Soft Starter é uma partida eletrônica que tem por finalidade fazer com que a corrente de partida do motor elétrico tenha uma performance muito maior, muito melhor do que os demais sistemas de partida, como é o caso da partida direta e da estrela triângulo e também da chave compensadora. Bom, vou pôr um gráfico aí na tela para você dar uma olhada. Esse gráfico mostra para você as curvas das correntes elétricas. Por exemplo, temos aí a partida direta de motores, onde eu tenho uma corrente alta no início e depois ela vai caindo até chegar no valor da corrente nominal. Eu tenho também a corrente da partida estrela-triângulo, que ela é uma corrente que no início é um pouco suave, a hora que eu troco para triângulo e dá esse pico que vocês estão vendo aí também, e esse pico acaba fazendo com que meu sistema consuma um pouco mais. É óbvio, a partida estrela-triângulo é mais eficiente do que a partida direta. No entanto, como você pode observar, logo abaixo aqui tem uma curva característica da corrente elétrica do... Ó, aqui é bem óbvio, né? Que a Software Starter ela tem uma partida bem mais suave, né? Ó, até aqui no final, tá?
Então ela tem uma partida bem mais suave, né? Isso economiza o motor, né? Por incrível que pareça, economiza o motor. Por quê? Ele não vai dar essas pancadas aqui da estrela triângulo, né? Então a gente vai demorar mais para dar manutenção nesse motor, né? Então ele vai levar mais tempo aí para ligar a carga máxima do nosso motor. Do sistema utilizando um soft starter, ou seja, a partida de um motor utilizando um soft starter. Você pode observar que é bem suave mesmo essa curva da corrente elétrica, da partida, né, do motor, até que alcance a corrente nominal. Agora, eu quero mostrar para vocês na prática como isso tudo funciona, como que é o acionamento do soft starter. Mas para isso eu quero que vocês observem o seguinte, né, ó. Só para você entender, o soft starter ele pode ou não ser instalado ou adicionado a um motor com ou sem os contatores, tá? Se você não viu meus vídeos aí sobre contator ainda, eu tenho um vídeo falando só sobre contator aqui no YouTube e também no Facebook, se você estiver assistindo no Facebook. E a opção que eu tive aqui hoje, o que eu escolhi na verdade para fazer a demonstração prática para você, foi eliminando então o contator. Eu quero fazer uma ligação direta através do soft starter, utilizando os botões, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, esses botões aqui, e fazer o acionamento e desacionamento do motor em função do soft starter, mas sem utilizar os contatores. Como você pode observar nessas imagens aí, ó, nós temos diagrama que existe o adicionamento de um contator junto com o soft starter ou somente o soft starter interagindo com os botões. Bacana? Vamos fazer o seguinte, vem aqui na bancada comigo que eu quero mostrar para você o nosso soft starter e quais são as principais características que você vai se atentar na hora de fazer a instalação dele. Vem aqui comigo na bancada rapidinho, ó. Bom, aqui nós temos os seguintes componentes que vai nos auxiliar na nossa aula de hoje. O soft starter, propriamente dito, nós temos um disjuntor motor e nós ainda temos aqui um relé, que não vai ser o assunto da nossa aula de hoje, mas ele é um relé que ele vai, na verdade, permitir com que eu utilize esses botões que são botões sem fio, né? Se você ainda não viu esses botões sem fio, eu tenho um vídeo falando só sobre eles. Então é bacana você assistir também depois aqui do nosso vídeo, tá bom? Bom, então esse relé aqui nem vai entrar no nosso conceito hoje, aqui eu não vou falar tanto sobre ele, eu vou falar mais sobre o soft starter. Para isso, eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu quero que eu vou até pedir para o Rafael focar aqui na face do nosso soft starter. Nós temos aqui dois... Então, a software starter, essa aqui, né, tem 3 parâmetros, mas ela pode ter todos aqueles que eu falei, 2 parâmetros, 3 parâmetros, enfim. Aqui a gente tem, né, o tempo de início, né, para a software start funcionar, o tempo de parada e a voltagem inicial, né, que é essa que vai dar esse start no motor, tá? LEDs de indicação luminosa, que é o Power On e o Full Voltage. O que isso significa? O Power On é a indicação que o nosso soft starter está alimentado. Quer ver? Ó? Então, ó, alimentou, ele acende o LED verde Power On. Aqui embaixo, Full Voltage significa que o soft starter está jogando aqui nas terminais, aqui nas 3 fases do nosso motor, o 100% do valor da tensão nominal. Bacana? Aí nós temos ainda os potenciômetros. Vamos falar um pouquinho sobre os potenciômetros do soft starter agora. Então nós temos o start time, que significa o tempo de início, né? Ou seja, o tempo de aceleração, da rampa de aceleração. O que isso significa? E aí, esse tempo é o tempo que ele demora desde ligar o motor até a potência máxima, né? Aí vocês podem ver que tem letras ali, né? Essas letras representam incrementos, né? E aí no manual tem cada incremento quanto é. O tempo em que eu aperto o botão e o nosso motor começa a girar começa a entrar em funcionamento, até que ele tenha todo o valor de tensão nominal aplicado na sua estrutura, no seu enrolamento, tá? Nós ainda temos aqui, ó, tensão inicial, ou seja, inicial voltagem, ou seja, a tensão que eu vou inicialmente adicionar ao motor elétrico. Ou seja, eu posso começar com cerca de 130, 140, até um ajuste aqui que pode ser iniciar com tensão máxima no nosso motor elétrico. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Aqui embaixo nós temos stop time, ou seja, a rampa de desaceleração que nós falamos, né? Que é o tempo de desligamento. Então, a partir do momento que eu aperto o botão para desligar, até o momento que ele desliga efetivamente, eu posso configurar aqui um tempo para que isso aconteça. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou já, logo de cara, eu quero mostrar para vocês na prática como isso aqui vai funcionar e como que ele vai ajudar você no dia a dia. Olha, vou primeiro demonstrar, depois eu vou pegar o multímetro para mostrar efetivamente o que acontece no motor elétrico.
Quando eu pressionar esse botão aqui, ó, o preto, ele vai ligar o motor elétrico. Vocês vão observar aí, deixa eu ver se eu estou na frente de vocês. Olha só, ó. Então, ele liga, ele vai demorar um tempo até chegar no valor da tensão. Aqui nesse LED, ó, você vai observar que quando chegar na tensão nominal no motor, vai acender um LED laranja. Pronto, tá aí, ó, LED laranja aceso. Isso significa que esse full voltage significa que o soft starter estava adicionando aos poucos nível de tensão. É como se fosse um potenciômetro. Foi adicionando aos poucos nível de tensão durante um tempo até que chegou no valor nominal. Quando chegou no valor nominal, acende esse LED laranja. Bacana. Quando eu desligar o motor aqui... E é assim que funciona uma software starter, tá, pessoal? Então esse equipamento ele é utilizado, né, para dar essa partida mais calma, entre aspas, tá? Para o nosso motor adicionando tensão aos poucos e ele vai acelerando aos poucos, tá? Depois nós temos um outro equipamento muito utilizado, que ficou muito famoso nos últimos tempos aí por conta do pessoal começar a colocar ele em vários outros segmentos de casa, por exemplo, que é o inversor de frequência, né? Então o inversor de frequência ele é um equipamento utilizado para a gente controlar uma velocidade do motor. Só que hoje a gente vê inversor de frequência em ar-condicionado, inversor de frequência em geladeira, inversor de frequência em bomba, né? Então a gente vê inversor de frequência em muita coisa. O que o inversor de frequência faz, tá? Ele controla, por exemplo, vou dar o exemplo do ar-condicionado, que talvez seja o mais simples, tá? Então, por exemplo, eu botei o ar-condicionado, estou com uma temperatura de 30 graus e quero diminuir essa temperatura para 20 graus. Quanto da capacidade do meu ar-condicionado eu vou precisar para chegar em 20 graus? Então, ele vai adicionando essa capacidade e vai vendo, diminuir a temperatura, posso diminuir um pouco a capacidade. Isso gera uma economia de energia, né? Mas, lógico, os equipamentos que têm inversor de frequência, né, os inverters, né, eles custam mais caro, tá? Porque um ar-condicionado comum, quando eu ligo ele, ele sai de 0 para 100% do funcionamento dele, né? Ele não tem essa faixa de variação. Então, os equipamentos normais funcionam de 0 ou 100, e os com inversor de frequência funcionam de 0 até 100. Então, ele utiliza todas as faixas de valor até 100, tá? Então, alguns parâmetros que a gente pode ter em um conversor, um inversor de frequência, está escrito conversor, mas é inversor de frequência, tá? Tempo de aceleração, tempo de desaceleração, frequência mínima e máxima, né? Que é os valores mínimos e máximos de frequência que esse motor ou o equipamento vai receber. Controle de sobrecarga do motor, corrente máxima de saída, né? Mas alguns desses, tá? Já nem tem todas essas entradas, né? Porque vai de acordo com o equipamento que a gente vai utilizar. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre inversor de frequência. Olá pessoal, este é o primeiro de uma série de vídeos de inversores de frequência. Inclusive eu gostaria de agradecer aí ao Fabiano da empresa Soneos, que nos forneceu este equipamento para que pudéssemos gravar este vídeo. Então vou falar um pouco sobre inversor de frequência. Pretendo fazer vários vídeos. Num desses vídeos eu vou estar mostrando detalhadamente como que funciona a parte eletrônica aí de um inversor de frequência. Mas para a gente ter uma noção, né, queria fazer esse vídeo de introdução. Inversor de frequência, dentre as muitas funções que ele pode exercer, a principal delas é conseguir variar a velocidade de um motor trifásico, ok? Então, a gente consegue fazer com que esse motor trabalhe numa velocidade mais rápida ou numa velocidade mais devagar, dependendo do que a gente programar aqui para esse inversor de frequência. Ele tem muitas outras características, muitas outras funções que eu vou estar explicando em vários vídeos aí que eu pretendo fazer sobre esse inversor, ok? Então, para a gente fazer uma demonstração aqui de um funcionamento do inversor de frequência, eu vou energizar. Eu vou programar ele aqui para ele trabalhar numa frequência de 60 Hz, que é a frequência normal de linha. Então, vou partir esse motor aqui com a mesma frequência que ele seria partido normalmente. Então, vou ligar esse motor numa frequência normal. Então, nosso motor ele parte com a frequência de 60 Hz aí. Aqui está a frequência de saída de linha. Vamos lá, 60 Hz. Vou tentar pegar uma imagem do motor e do inversor,
vocês conseguirem captar essa variação. E aí eu consigo variar essa frequência. Então vou pôr esse inversor na velocidade mínima que esse motor suporta, que é... Percebam que diminuindo a frequência, né, da corrente que está chegando no motor, o motor também vai diminuindo, né, o funcionamento de 1.5 de 1.5. Então vocês conseguem perceber lá no motor que ele está partindo numa velocidade menor, ok? Então velocidade bem pequena aí. O inversor de frequência ele faz o mesmo trabalho da Soft Starter, tá? Só que a Soft Starter ela é exclusiva mais para motor. Então, o inversor de frequência também começou a ser utilizado para motor numa alternativa, né, à Software Starter, só que hoje é utilizado aí para vários e vários equipamentos, tá? Frequência de 1.5. Inclusive eu consigo fazer esse motor rodar numa velocidade maior até do que ele foi projetado. Esse motor é para 3.420 RPM, eu posso fazer ele rodar mais rápido que isso. Então eu vou fazer só uma demonstração aqui. Vou colocar ele em 80 Hz. Como é que esse motor não queima, tá? Porque a corrente ela se mantém a mesma. A única coisa que aumenta é a frequência dessa corrente. Então a frequência de saída lá de 80 Hz. Claro que isso não é recomendável, dependendo do motor, que você vai começar a sobreaquecer os rolamentos, né? Então esse motor não foi projetado para essa velocidade, mas é possível fazer isso com o inversor de frequência, fazer ele trabalhar tanto em velocidade. Então este é o inversor de frequência. E o último que a gente vai ver hoje são os servoacionamentos. Então, vocês lembram que lá no começo da aula, quando eu falei de CNC, eu falei dos servoacionamentos, né? Então, os servoacionamentos são equipamentos para a gente controlar a posição, né, de alguma coisa, de uma ferramenta, no caso do CNC, tá? E eles são constituídos de um servomotor, que é esse carinha aqui do lado, né? E um servoconversor, que é esse aqui que está aqui do lado. Então, esses equipamentos, né, eles podem ser programados aí de várias maneiras, e a gente utiliza em processos que precisam de um controle que seja bem preciso, né, de posicionamento, também em máquinas, CNC de maneira geral, tá? Então, todo CNC tem isso aqui. Quais são os parâmetros de um servoacionamento? Rampa de aceleração e desaceleração, né, igual aos outros. Sentido de giro, então eu posso fazer esse servomotor girar para um lado ou girar para o outro, e isso é uma das grandes vantagens de um servoacionamento, né? Geralmente um motor comum não faz, tá? Limite superior e inferior de posição, né? Quantos números de voltas ele pode dar, eu posso programar isso. Limite de corrente, né? Que daí delimita a velocidade do motor. Limite de velocidade, daí atua direto na velocidade. Um resistor de frenagem, né? Que vai frear esse motor. E as operações que servomotor faz, tá? Então, para encerrar, nós vamos ver um videozinho aí de servoacionamento. Então, pessoal... Tem uma explicaçãozinha no começo, depois a gente vai ver direto. Nós vamos nessa aula fazer uma demonstração de acionamento do servoacionamento, né? A gente está usando aí o kit da INVT, onde a gente usa lá o motor, servo, né, Mariana? O driver, né? Isso, e entrada digital. Somente isso, é. Mas existem outras formas também de acionar, né, Mariana? Sim, o servomotor, né? Para você comandar um servomotor, você tem aí algumas formas que você pode acionar. Tanto utilizando, por exemplo, um CLP, que vai mandar os pulsos e o direcionamento para ele. Você pode usar uma rede, né, uma rede industrial, um CAN-Open, EtherCAT, né, com supervisório e tudo, com IHM. Você pode usar também as analógicas, né, você tem a opção de mandar uma referência de analógica para que ele obedeça, né, essa analógica. E também utilizando somente ele, o servomotor, mais o servodrive, né, que é o kit, e comandando através de botões mesmo, botões e chaves. É o que a gente vai mostrar nessa aula hoje, gente, porque às vezes você quer utilizar o servo para fazer um movimento, toda vez tem que fazer esse mesmo movimento com precisão. Às vezes você não vai precisar, para fazer isso, você não precisa ter CLP, não precisa ter supervisório, não precisa de nada. Você vai simplesmente colocar um botão lá e vai acionar. Então o que a gente vai mostrar nessa aula hoje você vai colocar uma medida,
né? Vai zerar, vai colocar um parâmetro 0 lá para ele poder fazer o home, né? A gente chama de home, né, Maria? Sim, o home é quando você manda ele para a posição 0. Ele entende que quando você manda esse comando, ele está na posição inicial dele. Então a gente, uma vez na posição inicial, você vai digitar lá a medida que você quer, né? E vai dar o comando, ele vai deslocar para aquela medida. Então a gente vai fazer esse exemplo bem prático, bem tranquilo, para vocês entenderem que isso aí não é bicho de 7 cabeças, né? Um tempo atrás aí eu ficava batendo a cabeça muito com conservacionamento, né, Mariana? Hoje a gente está com muito conhecimento já nesse equipamento. A gente vem estudando aí já há um bom tempo. A gente chegou a lançar algumas aulas no canal, né, de mais tempo atrás, e aí desde então a gente vem estudando esse equipamento para poder trazer aí novidades para vocês. Então, Mariana, vamos mostrar aí na tela aí, a gente está com o software que vem no Drive, né? Isso. Esse só vem no Drive, não? Então esse é o software para configurar o servoacionamento, né? Então ele tem um software, tem vários parâmetros, né? A gente tem vários parâmetros aqui, e aí vem no manual, né, certinho, para a gente poder configurar. Tem CLP, tá? não tem nada aqui. Não. Então nós vamos colocar um botão que vai fazer o home, que vai mandar ele para a posição inicial. Depois a gente vai mostrar ali, pessoal, ali a nossa planta. Nossa plantinha ali, né? Que é o pessoal da Calatec aí que emprestou pra gente. Ele vai fazer o deslocamento para a posição 0. Sim. E quando eu apertar o start, eu vou colocar uma medida. Quando eu apertar o start, ele vai ter que deslocar precisamente naquela medida. Tudo que a gente fez aqui, vamos mostrar pro pessoal. Isso. A gente até colocou ali uma fita métrica, né, para mostrar exatamente para vocês a posição. Mas vamos abrir aqui o software. Inclusive, né? a precisão dele é muito maior do que a nossa fita. Sim. A gente está aqui com o software aberto, tá? Esse aqui é o software da INVT, né? Que o nosso drive é da INVT. É um software gratuito, bem leve, né? Para você baixar, muito tranquilo. Ele se chama Servo Plorer, versão 4.18. No site da Calatec tem lá como baixar, né? Aqui a gente fez as seguintes alterações. Vou entrar aqui no parâmetro P0, que como a gente está trabalhando com o modo posição, a gente tem que trocar esse parâmetro P0.3 aqui para Position Mode, já está em Position Mode. P003, né? P0.03. P0.03. Position Mode quer dizer que a gente vai fazer é chamado de modo PR também, né, Maria? Modo posição, no caso. O PR a gente define aqui, ó, no parâmetro P0.20, que é esse PTP Mode. Alguns servos chamam de PR. Aqui no servo da INVT é chamado de PTP, mas significa a mesma coisa. Porque aqui ele entende que a gente está mandando os posicionamentos internos dele mesmo. A gente vai configurar o posicionamento dentro do servo drive. Esse modo seria tipo assim, você vai fazer uma lista, uma carreira, olha, eu quero que você vá para a posição tal, depois você espera um tempo, depois você vai para a posição tal, você pode fazer isso também. Isso. No caso aqui a gente vai fazer só um posicionamento. A gente vai fazer só um posicionamento, mas a partir desse posicionamento você pode colocar para ele fazer esse mesmo posicionamento, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, ou então fazer esse posicionamento e ir para outro posicionamento. Então, você consegue fazer essa configuração todinha somente usando o servo drive. Aqui, fora isso aqui, o que mais eu utilizei aqui os ajustes de velocidade e tempo de aceleração e desaceleração do movimento. Então, ele tem uma série de parâmetros que a gente pode mexer, que a gente pode setar, tá? Mas, né, a gente vai utilizar só os que são necessários para o nosso processo ali, tá? No caso deles aqui, vou usar 4 parâmetros, se não me engano. Então, se eu entrar aqui no parâmetro P5, eu tenho aqui, ó, a velocidade que eu usei foi essa Target Speed 1. Tudo isso aqui eu configurei quando eu coloquei a posição que eu queria. Então, ele vai fazer o movimento a uma velocidade de 100 RPM. Então, essa velocidade é definida nesse parâmetro. Isso aí você, dependendo da sua mecânica lá, né, você coloca uma velocidade e vai ajustando até você achar uma velocidade que vai ser legal para você trabalhar. O servo, esse modelo que a gente tem aqui, ele atinge até 3.000 RPM, mantendo o torque constante ali. Mas tudo vai depender, né, da aplicação, da mecânica da planta. Essa planta nossa aqui, acima de 300 RPM, ela já pode até perder precisão, porque... a mecânica não aguenta, né? É um dispositivo didático. Isso, por isso que a gente colocou essa velocidade de 100 RPM. Fora isso, a velocidade do homing também, que é quando eu aperto para ir para a posição inicial, né? Também defini aqui no parâmetro P5.12. Coloquei 50 RPM, uma velocidade mais baixa. Então, fora isso aqui... As entradas digitais. As entradas, né, que a gente definiu. Se eu entrar aqui nessa aba Digital Configuration, eu consigo ver como foram definidas as DIs do servo, que são exatamente os botões, né? Os botões que a gente fez para comandar. Então, ó, eu utilizei a DI 2, que é o Home Switch. Home Switch é a chave de home, que eu coloquei um sensor,
que eu sei que toda vez que ele chegar ali, ali é o home. Né? Ele vai até o sensor, quando atinge o sensor, ele pega e sai até da borda de descida no sensor. Ele faz isso automático. Ele faz uma borda de subida e sai da frente do sensor. A outra DI que eu usei foi a DI3, que é o Home Trigger, que é exatamente o botão para mandar fazer home. E a outra chave que eu usei foi a DI5, que é o PTP Control Trigger. Isso aqui é para eu mandar fazer a posição. Então, quando eu apertar, ele vai fazer a posição 0. Você apertou o Home Trigger, que é o botão, ele vai mandar para o Home. Vai detectar o switch, né? A Home Switch, que é o botão, a chave, saiu e parou. Aí eu quero mandar ir para a posição que eu vou digitar lá. Eu vou apertar o botão, esse PTP Control Trigger, que é um outro botão que vai fazer o deslocamento para você, para a medida que você colocou lá nos seus parâmetros. Isso né? mesmo. E aí, além disso aqui, né, das DIs, tem a posição, né, que a gente definiu, a palavra de controle para ele. Isso aqui tudo a gente detalha melhor dentro do treinamento, né? E aqui é o valor que eu quero que ele ande. Eu coloquei aqui 10 mil pulsos. Vocês vão ver que 10 mil pulsos equivale a 10 centímetros ali na minha planta. Por que ele equivale a esses 10 centímetros? Porque eu fazendo os testes, eu verifiquei que quando eu mando dar uma volta completa no servo, ele anda 13 centímetros. Isso. Então, uma volta completa na minha planta é 13 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a resolução do meu servo sendo para uma volta completa, 13 mil pulsos. 13 mil pulsos, 13 centímetros, que é uma volta completa. Então, se eu colocar 10 mil pulsos, ele vai andar 10 centímetros. Ou seja, se eu der 13 mil pulsos no servo, ele vai dar uma volta. Ele dando uma volta vai deslocar 13 centímetros. Ou seja, se eu colocar então 1000 pulsos, vai dar 1 centímetro. 2.000 pulsos, 2 centímetros. 3.000 pulsos, 3 centímetros. Isso a gente mediu, tá, gente? A gente mediu ali na nossa planta ali para poder ver essa distância. Então a gente colocando a resolução em 13 mil, a gente sabe que cada 1000 pulsos, né, Mariana, é 1 centímetro. É 1 centímetro. Então ali é como se fosse 13 mil, seria 13,000 centímetros também, que vai dar de deslocamento. Isso mesmo. Então, a gente vai fazer o teste aqui para vocês, vai mostrar aqui o botão indo para home, o botão indo para posição e vamos alterar também depois. Essa medida para a gente poder ver a precisão. Pra gente ver a precisão deles, né? Tá, então eu vou lá na planta ali, Mariana, mostrar pro pessoal e você vai fazer aí as alterações, né? E vou dar ali o pulso ali também de start. Isso. Para ativar o servo on, como que a gente faz aí? Você pode usar um outro botão e colocar ele como servo on, mas aqui eu não estou utilizando. Você está ativando ele diretamente aí na entrada digital. Só clicar nesse botãozinho verde aqui, ó. Ele já está habilitado. Então vamos lá, vamos pegar outra câmera e a gente vai visualizar então a nossa tela aí e a outra câmera visualizando a nossa planta didática ali. Isso aí, vamos lá. Primeiramente mostrar para vocês aqui, ó, né, o drive. Mostrar aqui para vocês a quantidade de fio, né? Que realmente é assim mesmo, né? Que a gente tem que ligar bastante coisa. E aí eles montaram um sisteminha aqui com servomotor, tá? Para ver o deslocamento desse servomotor, tá? Entendeu? Vai mostrar agora isso aí depois de ter mostrado o software ali, os parâmetros de setagem. Driver aqui, o motor. Esse sensor aqui está fazendo aqui a posição home. A gente já colocou de maneira que quando fizer o home, ele vai parar aqui justamente nos 10 centímetros, redondo, né? Então ele está na posição aleatória, já está com o servo 1 aí, né, Mariana? Sim, habilitado, o servo está habilitado. Eu vou acionar o botão ali, ó. Mostra só o pessoal aqui onde que estão os botões. Então esse botão aqui, meu home, né? Faz o home, né? E esse aqui é o que vai para a medida que a gente colocou. Então, primeira coisa, eu vou apertar esse botão, vocês vão ver aqui, ó. Apertar o botão e vai fazer o home. Olha, parou no 10 certinho, tá? A gente já posicionou o sensor de maneira que vai parar sempre no 10. Então, a partir daqui, a gente vai começar a contar quantos pulsos. Lá está quanto, Mariana? Está 10 mil pulsos. Então, 10 mil pulsos, eu vou acionar o botão e ele vai ter que deslocar do 10 aqui para o 20. Olha, parou no 20. Vou apertar o home de novo e vai voltar para a posição 10. Vamos aumentar aí, Mariana. Coloca 20 mil pulsos, seria 20 centímetros. Está mudando lá para 20 centímetros, já mudou. Então, ó, Aí cada 1000 pulsos, né, ele movimenta 1 centímetro, né? Então 20 mil pulsos vai movimentar ali 20 centímetros. 10 mais 20, ele tem que parar aqui no 30. Eu vou acionar. Ó. Olha, tá no 30. Olha como ele é preciso, né? Então o pessoal utiliza servomotor por conta da precisão também. Por isso que são utilizados servomotores, né, nas máquinas CNC, né? Porque a gente precisa de muita precisão no movimento das ferramentas ali dentro da máquina. Sentindo, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou apertar o home de novo. Vamos colocar uma medida quebrada aí, Mariana. Põe. 25.300? Pode ser. 25.300. Então, 10 mais 25,3 vai dar 35,3. Então, vai ter que parar mais ou menos aqui, depois do 35 aqui. Vamos lá.
certo? Olha, pode ver que está lá no 35,3. A precisão da régua, né, da nossa fita métrica aqui, né, o motor é mais preciso que ele, né? Se eu quiser fazer uma medida menor aqui, eu não consigo visualizar, né, a olho nu. Então, gente, vocês viram aí que realmente você consegue aí a precisão utilizando. Então, é por isso que utilizamos servomotores em máquinas CNC, pessoal. Alguma dúvida da aula de hoje? Falei que hoje ia ser mais light, mais tranquila, vai acabar até mais cedo. Alguma dúvida? Não? Era isso? Então, pessoal, hoje termina aqui a nossa unidade curricular. Coceira na garganta, peraí. Eu não consigo falar. Oh, meu Deus. Unidade curricular de montagem de sistemas de controle de acionamentos eletromecânicos termina hoje. E também não teremos mais webconferência neste ano, né? Só ano que vem agora. Aí ano que vem tem montagem de sistemas elétricos, não sou eu que vou dar a disciplina. Depois provavelmente a gente vai se encontrar novamente na unidade curricular de montagem de sistemas, manutenção de sistemas elétricos e depois manutenção de sistemas mecânicos, tá bom? Pessoal, desejo para vocês aí um ótimo final de ano, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo e nos encontramos somente ano que vem, tá bem? Tchau, tchau, boa noite, vão com Deus e até ano que vem. Um abraço.